uma vez a paz do Senhor para toda a igreja, amém? É com muita alegria, prazer enorme no coração, agradeço a Deus, pastora Célia, por essa oportunidade. Eu já segui a ela e hoje ela está com os pequeninos. E nós vamos dar continuidade a esse culto abençoado. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Você está feliz? Agora é o momento que o Senhor vai falar. E Ele tem uma palavra grandiosa, maravilhosa, uma palavra como a que Ele deu para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. É a palavra dessa noite para cada um de nós, amém? Vamos ler todos juntos em Juízes, no capítulo 2, no versículo 16. Juízes 2,16. E depois estaremos lendo também no capítulo 4, Juízes 4, de 4 a 7. Primeiro vamos ler Juízes 2,16, amém? Que você possa estar prestando atenção nesse momento e o seu coração ligado no Senhor. Josué, não, Juízes. Falei, meu Deus, acho que tem uma coisa errada. Eu anotei certo. Juízes, mais uma vez, 2,16. Tá? A palavra do Senhor assim diz: então o Senhor suscitou juízes que os livraram da mão dos que os atacaram e roubavam. Vamos ler mais uma vez para fixar na mente. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e os roubavam. Agora vamos um pouquinho mais à frente, Juízes 4, o verso 4 até o 7. Mais 3 versículos, e diz assim: Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Versículo 5. Ela pendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhes disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu, o Senhor, o entregarei nas suas mãos. A igreja do Senhor pode dizer amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai celestial, teu filho já falou aqui nesse momento, mas neste momento eu quero pedir, Senhor, as tuas mãos sobre a tua igreja nesse instante, sobre a minha vida nesse instante, que eu possa ser ferramenta, Pai, usada por ti, Senhor, para falar da tua igreja. Por isso, Senhor, toma o primeiro lugar, esteja à frente nesse lugar, porque o teu povo está pronto para te ouvir. No nome santo de Jesus, a gente diz amém. Nessa noite o Senhor tem uma palavra. Quando a pastora Célia, semana passada, falou que ficaria no lugar dela, essa semana eu vim pensando, estudando e orando, que o Senhor me deu uma palavra de força, uma palavra para a gente poder se fortalecer nele, para a gente estar com os nossos joelhos fortes e trementes, porque os dias não são bons, os dias são maus, e ai daquele que pensa que vai melhorar, porque a tendência é cada dia piorar, porque a volta do Senhor está iminente. Então é preciso que a igreja do Senhor possa se direcionar nesses últimos dias, possa voltar ao primeiro amor, possa voltar às boas práticas da palavra do Senhor e de salvação. O tema de hoje se chama Geração na Montanha, e você vai entender o que significa isso. Geração na montanha, isso é bom, isso é ruim, isso faz bem para a igreja, isso não faz. Hoje nós estaremos vendo
o que pode ser isso para nós? Eu fiz algumas anotações, e irmão, olhe, por favor. Às vezes a gente dá aquele esquecimento, então a gente anota para não esquecer. Mas queria que cada coisa que eu falar aqui, você possa se ligar no Espírito, amém? Antes da gente entrar nessa história que nós lemos, falando principalmente de 4 pessoas muito importantes, eu quero que você grave aí nesse momento. Em primeiro lugar, Deus Todo-Poderoso faz parte dessa história, e é Ele que rege todos os momentos dessa história. Baraque, ele é líder de Israel nesse momento da história, e ele, o seu significado é homem do trovão. Débora, ela é juíza e profetiza em Israel nesse tempo, um dos juízes que Deus colocou naquele tempo em que Israel passava. E Jabim, ele em hebraico significa inteligente, discernimento, era rei de Canaã naquele momento e vinha contra Israel. E eu queria, antes de chegar a essa história, lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho lá atrás para você entender o que estava acontecendo. Quando a nação de Israel chegou a Canaã, ela estava espiritualmente, morosamente caída. Dos 2.710.000 judeus que estavam no Egito, somente 2 entraram pela porta de Canaã. Vocês sabem quem foi? Quais foram os 2 únicos que entraram em Canaã? Josué e Caleb. E aí a gente vê na história 2.710.000, apenas 2 entraram. Apenas 2. A geração que nasceu no deserto foi a que entrou em Canaã. E essa geração, ela entrou em Canaã sem nenhuma experiência com Deus. É uma geração que não tinha nenhuma intimidade com Deus. É uma geração que não tinha proximidade. Era uma geração que não buscava Deus. Ela não sabia nem como adorar a Deus. E lá em Juízes 2:10, bota lá para mim, por favor, Júlio. Fala sobre isso. E é um versículo tremendo que nos faz pensar nessa noite. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia feito por Israel. E isso é triste. Imagina uma geração que é a menina dos olhos de Deus. Imagina uma geração que Deus separou para ser o seu povo, estar nesse estado, que não conhecia o Senhor e nem as obras que Ele havia feito por Israel. Israel vivia uma crise de identidade. Ela vivia uma crise de quê? Então, irmão, não esquente não. Muitas vezes nessa pregação eu vou falar para vocês repetirem, para ficar bastante gravado na memória, a gente não esquecer, tá bom? Então Israel vivia uma crise de identidade. Eles não sabiam quem eram. Eles não sabiam para que foram escolhidos e separados. Aquela geração que entrou em Canaã não sabia o que eles tinham, que seus antepassados tiveram no Senhor. Deus chamou e separou Israel para serem modelo. Diga, modelo. Ele separou Israel para ser modelo. Irmão Daniel, é modelo de quê? O Senhor separou Israel para ser modelo de conduta e modelo de santidade. E era justamente o que eles não fizeram. Eles preferiram buscar seus próprios ídolos. Eles definiram deixar o Senhor de lado. Sabe por quê? Porque quando eles entraram em Canaã, eles viram que não precisavam mais daquela nuvem linda e maravilhosa que os protegia de dia. E eles não sentiam calor. Eles viram que já não precisavam mais daquela coluna de fogo que aquecia eles à noite. E eles começaram a ver o quê? Que eles não precisavam mais, entre aspas, do Senhor. Eles se sentiram independentes. É essa a palavra dessa noite para a gente. Nós somos dependentes do Senhor de todas as formas, de todos os jeitos. Não adianta o homem se elevar. Se ele se elevar, ele cai, porque não é na força do braço do homem, não é no seu intelectual, mas é no Senhor Jesus. É dele que nós dependemos.
E o povo de Israel fez tudo o contrário naquela época. Tanto é que Israel não aceitou Deus como seu rei. Depois você lê com calma 1 Samuel 8, e você vai ver como o povo perde um rei para si. Sabe por quê? Israel estava já tão voltado para as coisas de fora, que eles começaram a observar que era bom aos olhos deles ter um rei. Eles começaram a enxergar, sabe o quê? Aquela nação tem um rei. Ele tem um rei bonito, tem um rei másculo, forte, tem um rei que empunha espada. Eu quero também ter um rei desse, porque a Deus eles não viam, e eles queriam ter um rei que eles pudessem ver, que eles pudessem falar, que eles pudessem ir até o palácio e se dirigir ao rei. E infelizmente eles tomaram a pior atitude que poderiam tomar contra Deus. E a pior atitude que eles tomaram foi a ingratidão. A ingratidão com aquele que deu vida, com aqueles que o tirou do Egito, com aqueles que os transportou em segurança por todo o deserto. O primeiro rei de Israel, vocês sabem quem foi? Saul. Vocês podem ver em 1 Samuel 10, e posteriormente Davi em 1 Samuel 16. Os contos bíblicos são tão lindos. Sempre que vocês puderem, irmão, podem ler em casa, leia Juízes, leia Samuel, para vocês verem tudo aquilo que Deus fez ao seu povo. Por 400 anos, e preste atenção nisso, eles ficaram presos dentro da terra dos seus inimigos. 400 anos. 430 anos eles foram escravizados no Egito. Isso a gente pode, entre aspas, entender, porque um povo desse que tem Deus como Deus de toda a terra não era para ser escravizado, em momento algum. Mas podemos entender 430 anos no Egito, mas 400 anos presos na sua própria terra. Por quê? E agora esse povo está, como eu falei, caído. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar algo para você. Você medite nessa noite, você e o Senhor. Tem muita gente que saiu do Egito, mas continua presa no Egito. Tem muitas pessoas, e eu estou falando dentro da casa do Senhor, eu estou falando dentro da igreja, eu estou falando aqui, à nossa volta, as outras igrejas, as outras congregações. Tem muita gente que saiu, mas está preso. Nós temos o ouro e a prata, nós temos tudo de bom hoje em dia. Olha, qualquer semelhança não é mero acaso. Nós podemos transportar tudo o que aconteceu lá para a nossa geração de hoje. E é nisso que nós vamos falar nessa noite. Nós temos o ouro e a prata, nós temos igrejas com ar-condicionado, nós temos igrejas em alvenaria, nós temos estrutura, nós temos banheiro, cozinha, nós temos Wi-Fi, nós temos tudo, mas nós não temos nada. Nós temos o ouro e a prata, mas nos roubaram, levanta e anda. É nessa noite isso que o Senhor quer falar conosco. Em Juízes 2,16, você pode voltar de novo, por favor, querida? Ele fala sobre isso. Então o Senhor suscitou juízes. Essa foi a época que os livraram da mão dos que os atacavam e os temos ouro e a prata, mas nos roubaram o levanta e anda. Eu me sinto roubado nessa geração. Eu espero que você também se sinta. Sabe onde? No tempo. Não temos mais o tempo que tínhamos antes para Deus. A força está sendo nos roubada. E quem é a força da igreja? Jovens sois? Os nossos jovens estão sendo levados para fora. Uma coisa que o pastor, esqueci o nome do pastor dele, o pastor que pregou aqui uma vez, o estudo falou, eu nunca mais esqueci. As trevas avançaram, porque a luz recuou. Silas Macedo, pastor Silas Macedo. As trevas avançaram porque a igreja recuou. Nós não podemos recuar, meus irmãos. E o inimigo tem levado o tempo da igreja, o tempo de estudar. Inclusive eu queria falar sobre isso, pastor. Que Deus abençoe os nossos pastores, porque não é fácil, é uma luta para a gente conseguir estudar a palavra de Jesus. No dia que você tiver a oportunidade,
foi chamado para pregar, meu irmão, ora. Sobe monte, jejua, pede oração, vai mesmo, porque não é fácil. É uma dificuldade para a gente conseguir só Jesus. E ele tem levado tempo, ele tem levado os jovens, ele tem levado as crianças, falando sobre isso semana passada. E o que a gente tem feito? Será que é necessário ficarmos parados como Israel fez e a gente passar por tudo de novo? A história nos ensina, e só não aprende aquele que não quer ou aquele que não tem conhecimento. E o Senhor tem dado conhecimento para nós. A gente tem aprendido para a gente não se deixar levar por esse mundo e por esse século. Amém? No livro de Juízes, eu escrevi uma coisa interessante. Israel se curvou mais de 7 vezes durante um período de 270 anos. Olha essa vergonha. Ele se curvou 7 vezes, logo 7, né, pastor? Olha esse número, né? Ele se curvou várias vezes. Sabe por quê? O livro de Juízes ele é uma sequência de quedas e de levantes. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que Israel caía, Deus levantava um juiz, e o juiz via para levantar o povo, e depois, quando o povo estava lá em cima, o povo novamente se deteriorava. Não tinha foco, não tinha mentalidade, não tinha a mente de Cristo. E se deixava levar pelos postes ídolos da época. Se deixava levar por tudo aquilo que eles viveram no Egito e levaram em si, dentro do coração. No livro dos Juízes, Deus levantou mais um dado para você guardar. 13 juízes. Qual o número que eu falei? Quantos juízes? E o 14º ele tinha função tripla. Ele era juiz, profeta e sacerdote, que foi Samuel. Homem abençoado, sacerdote Samuel. Os juízes foram levantados com 3 intuitos. Queria que você prestasse atenção nisso, nessa noite, e repetisse comigo. Vamos lá para gravar. Primeiro, unir as tribos. Diga. Unir as tribos. Segundo, livrar dos inimigos. Terceiro, tomar posse da terra. 100% da terra. Amém? Vamos recapitular? Primeiro, unir as tribos. Segundo, livrar dos inimigos. E terceiro, tomar posse da terra. 100% da terra. Por que eu estou frisando isso? Você vai entender. E aqui começa a pregação de hoje. Amém? Existiu um homem chamado Baraque. Ele era o líder de Israel naquele momento. E ele recebeu uma palavra de Deus para que ele tomasse, junto com Israel, os montes e os vales, para que ele tomasse 100% da terra. E ele olhou, teve uma ideia e algo até lindo, porque nenhum rei antes dele e nenhum rei depois fez algo que ele fez. Ele olhou o conjunto de planícies e olhou todas aquelas montanhas, porque Israel é um país, quem sabe, envolto de montanhas, e ele viu ali uma clareira, e ele achou lindo, e ele falou: vou transportar este povo lá para cima. Por quê? Porque lá em cima não tem como os nossos inimigos avançarem sobre nós. E foi uma ideia maravilhosa, e ele transportou aquele povo, e ele foi com praticamente 5 milhões de judeus lá para cima. Você já imaginou, irmão, levar um povo inteiro lá para cima? E ele foi com aquele povo todo para lá. E realmente lá nenhum inimigo podia atacar Israel, porque ele colocou em pontos estratégicos soldados que ficassem olhando. E quando precisasse plantar, ele fez a plantação um pouco mais abaixo e ia buscar. Esse Flávio José fala, na história dos Hebreus, e ele fez com que Israel se sentisse ali protegida, livrada dos seus inimigos. E existia um rei chamado Jabim, que era o rei de Canaã, que era um rei que ia partir para cima de Israel. Só que ele chegou, olhou e viu: nossa, mas que ideia que esse homem tem. Só que ele teve uma ideia, e essa ideia não foi de Deus, mas foi do mal, foi do diabo. Uma ideia ruim. O que Jabim fez? Ele foi tocado a incomodar Israel
não no corpo físico, porque ele não tinha como chegar com as suas flechas, com seus carros e com seus cavaleiros na montanha, mas ele foi incomodado a atrasar e a acabar com Israel na mente, na alma e nas suas emoções. Como isso, irmão Daniel, é possível? Já que ele não tinha como subir, porque se ele subisse, as flechas de Israel iriam atacar o alvo e seus homens. Ele teve uma ideia de criar carros, de criar carros de ferro, 900 carros de ferro. Queria que você colocasse para mim, Júlia, por favor, Juízes 4, versículo 3, um pouquinho antes do texto, do segundo texto que nós lemos, só o versículo 3, por favor. Juízes 4, 3, vocês vão entender o que aconteceu. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Ele começou a atacar Israel na mente, começou a atacar Israel na sua alma, nas suas emoções. Por quê? Eu vou te explicar. Isso é um dado científico e todos sabem bem. Quem morou inclusive em morro sabe bem disso. Às vezes tem uma festa lá embaixo que está acontecendo e você mora lá em cima. Quem está do lado da festa não está nem sentindo tanto, mas o vento leva as ondas sonoras e aquilo sobe, e quando chega lá em cima, chega potencializado. Então aquele som que lá embaixo está nesse volume, nessa altura, quando chega lá em cima está nessa altura. Então você imagina 900 carros de ferro. Aí você imagina Jabim com seus cavaleiros rodeando aquele lugar durante 20 anos, perturbando Israel, incomodando Israel. Israel começando a se sentir nervoso. E aí Baraque vem com seus cavaleiros e vem com todo mundo e tenta acalmar o povo. Calma, porque o Senhor nos deu uma grande vitória. Nós estamos aqui em cima e os nossos inimigos não podem nos tocar. Só que para ele falar com 5 milhões, demorava. E o povo começou a retroceder, se abater, murmurar. E o que é diferente dos dias de hoje? Será que não existe um Jabim para nos atacar na mente? Por que eu falei para você tudo que for falado aqui? Você pode transportar em paralelo para os dias de hoje. E essa geração tem sido atacada na mente, no coração. Sabe por quê? Porque ainda existem pessoas que estão fincadas na pedra, estão fincadas no Senhor e protegem os pais, os avós. Só que o inimigo está fazendo questão de atacar a mente dos mais novos. A mente, como esse povo. Sabe por quê? A geração que Baraque gerou fazendo isso, que parecia ser muito bom, foi uma geração que não tinha confronto com seus inimigos. Ela foi atacada durante 20 anos. Os soldados de 20 anos atrás hoje já são velhos. E os novos não sabem lutar. Não sabem ter um escudo no seu braço e uma espada na sua outra mão. E o que é diferente no dia de hoje? Será que a igreja hoje sabe usar, não na sua totalidade, porque existem homens e mulheres separados de Deus, mas como está a igreja hoje para manejar a espada? Para saber se defender com o escudo das flechas, dos dardos do mal. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com você. O que temos feito para se defender do mal? Seja fisicamente, seja na mente e na alma. Só que aí existiu uma pessoa, eu acho isso lindo, é uma das partes da Bíblia que eu mais amo, que vivia lá na Palmeira. E quando a gente fala assim, a gente lembra da simplicidade. O Senhor trabalha na simplicidade. O Senhor trabalha na humildade. Ele não está olhando quantas cadeiras estão vazias. Ele está olhando para você que está aqui nessa noite. Podia ter só 2 pessoas aqui, mas a palavra diz que onde estiverem 2 ou mais, o Senhor está ali. E Ele está.
Ele está porque Ele é fiel. Eu e você, nós somos falhos, mas Ele é fiel no que Ele promete e Ele cumpre. E existia essa pessoa que estava lá quietinha no cantinho dela, mas ela foi usada por Deus. E como diz no versículo 4 ao 7 que nós lemos, no capítulo 4, Baraque foi chamado a ir ter encontro com ela, porque Débora naquela época, ela era juíza, ela foi levantada como juíza, profetisa, era anciã de dias, era respeitada pelo povo, e o povo todo subia para falar com ela, porque aquela mulher tinha unção de Deus, do próprio Deus Altíssimo. E quando Baraque chegou até o encontro daquela mulher, com certeza eu fico imaginando certas coisas na cabeça. E eu imagino que aquele homem que teve aquela ideia maravilhosa, em que o povo estava bem seguro lá, naquela bolha, né, que ele criou. Aí ele chega e é pego de surpresa por aquela mulher usada por Deus. É isso que Deus faz. Deus nos confronta, porque não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. É o jeito dele que importa, é o jeito dele que muda, o nosso não. Sabe por quê? Porque podemos mudar alguma coisa e levar para o nosso ego, para o nosso interior, se a gente não se ligar. Aí o Senhor vem, mas dessa forma não. Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho nas coisas simples. Débora, é contigo. Você sabe quantos anos Débora tinha? Alguém sabe? Quantos anos tinha a profetisa do Senhor naquela época? 90 aninhos que ela tinha. Irmão Geraldo, o irmão tem quantos anos, por favor? 85? Está perto, está quase chegando lá. Ô glória. Está quase chegando lá. E essa é uma palavra que eu separei esse momento para falar com você, meu irmão, que já é experiente no Senhor. Você que já tem muitos dias na casa do Senhor, tem muita coisa para contar. Você é especial para Deus. A palavra que eu tenho para você é a seguinte: não acabou. Talvez as forças já não estejam tanto quanto antes, né? Dói aqui, eu estou com 37, já estou sentindo mais, Jesus, uma dor aqui, uma dor ali. Eu falo, meu Deus, eu não cheguei ainda nos 40. Louvo a Deus pelo vida do pastor Dente, que já me deu um vitamínico para me ajudar. Graças a Deus. Já estou aguentando o tranco. Imagina quem está com o dobro da minha idade, né? Que Deus fortaleça vocês. Vocês, assim como essa mulher, podem e vão ser usados para falar, para profetizar, para pregar, para serem exemplo na casa do Senhor. São vocês que são as colunas da casa do Pai, que vivem em oração, que vivem em propósito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E assim foi com aquela mulher. Ela foi, como Baraque chegou, usada de uma forma a falar: assim diz o Senhor, Baraque, está na hora de marchar. Está na hora de parar de ficar só no seu cantinho. Sabe por quê? Vida cristã sem cruz não é vida cristã. Vida sem ter lutas, sem ter perseguição, não é vida cristã. É qualquer outra coisa. Por isso, nunca murmure dos seus problemas. Nunca murmure das coisas que estão acontecendo. A palavra do Senhor diz isso para você. Eu até anotei aqui que o sofrimento, meu irmão, ele não vem para te destruir. Ele pode te abater, te dar aquela jogada de pulmão para o lado, né? Mas o sofrimento, ele não vem para te destruir. O sofrimento, ele vem para contrabalancear. O sofrimento vem para equilibrar as coisas. No momento que você acha que você está lá em cima, pum, você desce. Sabe por quê? Para mostrar para você que você é humano, que você não é super-herói, que você não vai conseguir fazer todas as coisas, que você não vai abraçar o mundo porque você não vai conseguir. Mas falamos aqui, não é na força do braço, é no joelho, é na oração, é na simplicidade. Então nunca esqueça disso. O sofrimento que você passa, irmão, quando você passar por ele, dá glória a Deus, porque está contrabalanceando, porque está mostrando para você assim: eu sou humano, eu estou passando por isso, mas Jesus falou
Não tereis aflição, não fiquem frustrados, porque vocês passarão por aflições, mas eu também passei. E eu venci, vocês vão vencer. Tenha bom. Fala para o irmão que está do seu lado aí, ó. Acorda ele e fala assim: irmão, balança ele e fala: ó, tenha bom ânimo. Fala para ele assim: ó, Jesus venceu o mundo. Fala aí, meu irmão, onde você está aí, ó, na rede social. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: Jesus venceu, você também vai vencer. É no nome de Jesus. E você também vai vencer. Pode ser por um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo que você esteja sofrendo. É fase. Passa. Esse momento hoje é de luta, amanhã é de vitória. Nunca vi o justo desamparado, diz a palavra do Senhor, o salmista da Bíblia. Então essa palavra é para você. E para continuar, porque o tempo urge, diz assim, a palavra fala, que ela fala na unção com ele: covarde, você é um covarde. A palavra pode ser dura, mas a palavra boa para nós não é aquela que nós queremos ouvir. A palavra boa é aquela que nós precisamos e devemos ouvir, que é a que vem do alto, é a que vem na vertical. Ela praticamente chamou ele de covarde, porque ele preferiu a montanha. Só que tem um problema: ele esqueceu dos vales. Ele esqueceu de possuir aquilo que nós falamos, que é o terceiro ponto, que os juízes foram levantados, de tomar a terra, 100% da terra. E nessa noite você guarde isso no seu coração, onde você estiver. Quando o Senhor falar algo para você e te der uma missão, vá, mas toma 100%. Não faça nada pela metade, porque Ele não faz nada pela metade. Tome 100%. Força, ânimo, Josué. Esforça-te, o Senhor é contigo. Ele que vai lutar nas tuas batalhas e vai te ajudar. O homem ficou desnorteado, porque ele levou uma pancada na unção daquela mulher. Nossa, estou indo. Não, estou voltando. Débora, eu vou, mas eu vou se você for comigo. Está imaginando, irmão Geraldo? Tem que ir para a batalha agora? Jesus, é para levantar aquele escudo. E a espada? O que você faria? Se coloca no lugar daquela mulher. Todos sabem que naquela época as mulheres, elas não eram ouvidas. Elas não tinham a honra que hoje elas têm. E como seria para aquela mulher? Aquilo foi um desafio que ele lançou. Eu vou, mas se você vier comigo. E você acha que ela deu para trás? Ela simplesmente olhou e falou: eu vou, porque não sou eu que estou indo, é o Deus dos exércitos que está indo conosco para nos dar a vitória. Ela era profetisa, ela era anciã de dias, ela tinha experiência, ela viu batalhas. E aí, nesse ponto lindo que está quase terminando, ela foi junto com ele de encontro aquele exército. Agora você imagina 900 carros de ferro rodeando durante 20 anos, e aquele barulho tudo, mas ela não se abateu. Ela estava firme, ela sabia o propósito para que ela foi chamada. E a um certo momento, quase chegando perto daquele exército, ela parou. O medroso está vindo, né? Ele não era para Araque, não, era um líder de Araque, isso sim. Ele estava vindo e olhou e viu: por que você parou? Qual o motivo de você ter parado? Eu falei que eu ia vir, eu não falei até onde. Até aqui é o suficiente. E aí eu queria entrar num outro mistério com você nessa noite. Ela falou assim: daqui. Ela escolheu um pedregulho. Dali ela tinha uma vista linda e maravilhosa daquele exército. E as flechas não podiam atacar ela, porque batiam no pedregulho. Ela estava bem posicionada. E ali ela falou: daqui eu vou ser muito mais útil na batalha. Daqui eu vou ficar,
Só intercedendo. Enquanto a luta estiver acontecendo naquele local, eu vou ficar intercedendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Existem os fuzileiros de infantaria do Senhor e existem os artilheiros. E aí eu queria falar com você algo, você que é de oração. Os fuzileiros de infantaria é o combate a pé, é o combate direto. É aquele que vai se encontrar com aquele outro exército que está lá na frente. E quem são esses? Pastor Denis, Pastora Célia, todos os outros líderes e pastores que existem. Por quê? Eles estão no combate direto, eles estão na frente da batalha. E é para isso que existem os artilheiros. Você é artilheiro. O artilheiro, ele é o combatente de armas de fogo. Esse combate é indireto. Era Débora. Ela olhou e ela tinha uma arma maravilhosa. A oração, as mãos levantadas, aquilo que move o coração de Deus. Senhor, Ele está indo, mas eu confio na Tua palavra, porque a Tua palavra é justa, é fiel e ela vai acontecer. Seja artilheiro ou fuzileiro, que você possa se colocar na presença, possa se colocar no posicionamento. O Senhor está pedindo nessa noite a todos nós posicionamento. Qual é o seu posicionamento na casa do Senhor? O que você pode fazer além do que você tem feito? Você está com os seus pés fortes, os seus joelhos preparados para essa guerra? Preparado para o que está por vir? Seja como Débora. Esteja preparado. E se for desafiado, vá na força do Senhor. Ele é contigo onde quer que você vá. Confie no Senhor. O Senhor tem coisas tão grandes para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. E como eu amo ao Senhor? Ele falou, obedecendo a minha palavra. Você tem colocado em prática a palavra do Senhor? Isso está vindo para você e é uma palavra forte, mas para mim principalmente. O Senhor está cobrando de nós, está redobrando os nossos sentidos. A igreja do Senhor está parada, está inerte. Já viu o filme de zumbi? Eu acredito que todo mundo já tenha visto filme de zumbi aqui, né? Você já viu quando eles ficam lá parados, aguardando estímulo? E quando eles ouvem um barulhinho, um sininho caindo no chão, eles começam aí, querendo sair comendo todo mundo? Por que isso? A igreja está vivendo como um zumbi. São zumbis espirituais, infelizmente. Por isso que o Senhor está cobrando cada um de nós. Ele está falando assim, ei, acorda! É para levar um susto mesmo, irmão. É para começar a redobrar as forças. Nós estamos numa guerra iminente. E não estou falando guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, guerra que está acontecendo lá no norte da Europa, não. Eu estou falando de guerra espiritual. É uma guerra muito maior do que aquela que não vemos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Paulo falou, né? É engraçado porque eu vejo até ímpio colocando isso no status. Aí bota aquela musiquinha, nem olhos viram. Mas poucos sabem que Paulo falou isso para os remanescentes, para aqueles que se mantiveram firmes no tempo de luta. Não são para todos, são para aqueles que guardam a palavra do Senhor. E o Senhor foi com aquele povo naquele momento, porque aquela mulher estava orando, aquela mulher estava clamando. E no momento que ele veio, como disputar com carros de ferro, algo que na engenharia, naquela época, quem entende de engenharia sabe, era difícil, era muito difícil de conseguir bater de frente. Como lidar com isso agora? Desce para aqui com seus 10.000 homens. Profetiza, começou a orar. E aí, Baraque deve ter imaginado, isso sou eu falando, não está na Bíblia. Como nós vamos lutar contra aqueles homens, e agora? E a providência do Senhor chegou. No momento certo, a providência do Senhor veio. E sabe qual foi? Chuva. A chuva do Senhor
foram os cavaleiros, os guerreiros de que Israel precisava para vencer aquela batalha. Por que, irmão Daniel, isso? Porque quando começou a chover, não sei se você lembra quando eu falei, que quando aqueles carros ficavam passando, eles quebravam pedras, eles passavam e aqueles pedregulhos começaram, durante 20 anos, a virar pó. E pó com água vira o que, irmão? Barro, lama. E aqueles carros pesados começaram a afundar, começaram a parar. Os guerreiros que estavam em cima começaram a ficar preocupados. Porque naquela época, eu não sei se você sabe, você lembra de Gladiador, o filme Gladiador? Aquele carro que era aberto atrás, eram 2 cavaleiros. Um ficava no comando dos cavalos e o outro de trás ficava virado e eles ficavam presos por cintos. Por quê? Para o de trás ficar com as armas, a espada, o escudo. Imagina aqueles homens presos, o carro caído na lama, e agora eles têm que se soltar, não sabem mais o que fazer, os cavalos dando pinote, a providência do Senhor chegou. A chuva do Senhor chegou. E ali, Baraque viu que Deus não falha naquilo que Ele promete. Ele falou para ele, homem, toma 100%, ele não tomou. E ali ele tomou. E Débora lá atrás falou para ele, eu vou para a guerra, mas você não vai ter honra nessa batalha. A honra dessa batalha vai para uma mulher, vai para uma profetisa de 90 anos. Não seja covarde, é a palavra do Senhor nessa noite. Não seja covarde, siga em frente. Não desanime do que você tem para fazer. Se Deus colocou na sua mão, está na hora de você colocar em prática. Não se abata por qualquer coisa. Essa geração da montanha, eu costumo chamar aqui, Jesus, eu tenho que falar. É a famosa geração Nutella de hoje. Meu irmão, se você estiver ouvindo isso, não fica triste comigo, não fica com ódio, ai meu Deus. É a geração que qualquer coisa, não vou mais para a igreja não. Não vou não. Aquele pastor falou uma palavra tão dura. Eu não suporto ver aquele irmão. Eu sentava do outro lado da igreja para não ter que falar com ele, agora eu nem vou. Aquele irmão vai estar lá no aniversário da irmã, lá no ponto de pregação. Não vou. Geração Nutella. Geração da montanha. Por quê? É a geração da montanha, aquela que só quer coisas espirituais, grandes e transcendentais. Não quer passar pela cruz. Está na hora da gente passar pela cruz. Da gente aprender com as lutas e com os sofrimentos, não é? Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, portanto me amar. Precisamos passar pela cruz. Não esqueça, não existe evangelho sem cruz. Não existe vida cristã sem cruz, sem luta e sem dificuldade. Isso só vai fazer você crescer, só vai fazer você amadurecer. E essa é a vitória do Senhor. A chuva que veio, que fez os cavaleiros se derreterem no meio da lama, e o povo de Israel ser vitorioso e aprender a tomar 100% da terra. Fica de pé nessa noite, aplaudindo ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a chuva do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pense na sua luta nessa noite. E imagina. Fala com o Senhor, Pai, eu preciso dessa chuva. Eu preciso dessa chuva na minha vida, nos meus problemas e dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. A chuva do Senhor virá. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Deus dos céus. Feche os seus olhos e fale com Ele. Senhor, eu preciso dessa chuva.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Diga isso. Fale para ele: Senhor, vai chover. Diga em casa isso. Profetize. Abra, Senhor. Precisamos ver, Senhor, tua chuva. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. O quê? Faz chover, faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Vai chover nesse lugar, o meu Senhor. Abra as comportas dos céus. Você já está pedindo? Você já está falando com Ele? Peça a chuva do Senhor nessa noite. Oh! Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, então peça, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Por quê? Profetize sobre a sua vida, sobre a sua família, seu ministério. Se pedirmos, Jesus virá. Levante as suas mãos como chuva, receba, descerá. Eu profetizo a chuva do Senhor sobre a tua vida nesse momento, sobre essa guerra que você está enfrentando, porque você está clamando, porque você está pedindo, e Ele virá. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, meu Senhor. Abra as comportas dos céus e vai chover.
A luta está grande, não está? Aleluia, o Senhor é maior. O Senhor é fiel. E é Ele que traz a chuva, a temporânea e a serôdia sobre cada um de nós. Pastor Denis, queria falar só uma coisa para você, antes de terminar. Característica dos homens e mulheres usados por Deus nessa terra. Você quer ser um homem e uma mulher usado por Deus? Não estou ouvindo. Você quer ser um homem e uma mulher usado por Deus? Primeiro, um homem e uma mulher usado por Deus nessa terra é inconformado. Diga, inconformado. Inconformado com o quê? Com a escravidão do pecado, com a falta de santidade. Seja um inconformado. Lembre de Débora. O povo estava bem lá em cima. Para que guerra? Nenhum exército chegava lá. Inconformado. Não, não é isso que Deus quer. Número 2. Homens e mulheres usados por Deus nessa terra, eles não se jogam na correnteza, mas eles nadam contra a correnteza. Ela poderia muito bem ficar. Ela poderia muito bem não dar ouvidos. Deixa quieto. Baraque está ganhando. Mas ela nadou contra a correnteza. Ponto 3 para finalizar. Não basta ser crítico. Temos que fazer parte das mudanças. Não basta apenas criticar, irmão. Ei, aprenda uma coisa. Não vale a pena criticar. Sabe o que é quando você critica alguém? É uma navalha que vai consumindo aquele mesmo que está usando como ferramenta crítica. Vai te desviando por dentro. Chega disso. Está na hora da gente se unir. Está na hora da gente se fortalecer. Chega de murmurar. Deixa a murmuração lá para o povo que ficou 40 anos no deserto. Eles queriam cebolas. Gente, eu nem gosto de cebola. Eu quero é Deus. Eu quero trabalhar para Ele. Eu quero viver para Ele. Que bom você também. Não basta ser crítico. Tem que fazer parte das mudanças. Quando aquele homem desafiou ela não criticou só não. Ei, covarde. Agora ele se vira. Tchau, tchau, pastor. Não. Vamos, Baraque. Vamos lutar pelo Deus de Israel. Vamos vencer. Porque a vitória não é nossa. A vitória é dele. Aí, por ser a vitória dele, passa a ser a nossa. Aí a gente ganha. Porque não é na força do braço, lembra? É no jejum, é na oração. Quanto tempo você não dobra mais seu joelho? Agora eu vou te desafiar, mas não como Baraque. No Espírito. Tire um momento com Deus nessa semana. Olha ele. Os irmãos que já fazem, amém. Continua fazendo, irmão. Como minha avó costuma dizer, beijo, irmão. Minha avó deve estar vendo a mensagem. Ela sempre fala, filho, joelho tem que ser igual de crocodilo. Tem que ser duro. Porque mostra que você está orando. Ora, meu irmão, dobra o joelho. Não está dando tempo, não tem problema não. Ora no seu trabalho. Ora na rua. Eu tenho um respeito muito grande pelos povos do Oriente Médio. Uma vez eu estava na Barra da Tijuca, pastor. Já estou terminando. E eu vi uma coisa que eu fiquei surpreso, porque é algo que eu não estou acostumado. Tinha um palestino lá, e na praia, no meio do nada, cheio de pessoas, alto verão, ele dobrou o joelho do nada e caiu. Eu falei, meu Deus, que é isso? Foi de perto. O que é isso? Eu vi que realmente ele era palestino, ele estava com a bandeira, né, da Palestina, em volta dele assim. E ele começou a ficar lá, começou a falar com ele, eu falei, meu Deus, o povo que não tem conhecimento, o povo que não sabe.
Não chega até eles o que chega para a gente, um alimento bom, um pasto bom, né? Uma grama boa, verdinha, suculenta para as ovelhas. E ele tem aquilo com ele dentro de si. Está na hora da gente voltar ao primeiro amor. Está na hora da gente começar a se entregar. Meu Deus, eu preciso voltar para receber da chuva. Pode vir, pastor. Fica com essa palavra em nome de Jesus aqui no céu. A palavra do Senhor foi permitida. Para receber a chuva, você precisa ir para a batalha.